Amigos, ninguém acreditava, mas o Internacional é favorito no Campeonato Brasileiro. O Internacional está na ponta de cima da competição. O Internacional faz uma campanha que surpreende a todos. E fazendo um levantamento do número de jogos que faltam para o Internacional, faltam 9 jogos, quero dizer para vocês que eu considero o Internacional favorito na competição. Vamos analisar a situação do Internacional, mas antes eu faço aquele pedido, deixa o teu like aí, o teu joinha, te inscreve no canal, ativa o sininho, vem para cá. Vamos conversar sobre futebol, sobre esta situação do Internacional, sobre o favoritismo do Internacional para ser vice-campeão brasileiro. Porque o título do brasileiro o Palmeiras já conquistou. Eu, pelo menos, entendo desta forma. Agora, o vice-campeonato internacional aparece como favorito, embora tenha essa situação ainda em disputa. O Inter tem 53 pontos, o Fluminense tem 51, o Corinthians 50, o Flamengo 47, o Flamengo 48, o Furacão 47, tá? Então tá variando ali dos 53 pontos aos 47 pontos. São dois jogos estão somente, e restam 9 a serem realizados. O Palmeiras com 60 pontos, e joga hoje à noite contra o Botafogo, vai a 63, eu não tenho dúvida. A situação do Inter é que eu quero analisar com vocês, veja como é boa a situação do Internacional. O Internacional tem 9 jogos para realizar, 4 jogos em casa e 5 fora. A maioria tem 4 em casa e 5 fora. O Atlético, aliás, o Fluminense e o Corinthians, que estão mais próximos do Internacional, estão nessa situação. O Flamengo e o Furacão, que estão um pouquinho mais distantes, é que jogam 5 em casa e 4 fora. Mas os jogos do Internacional são os seguintes, observem aí. O Internacional joga agora em seguida contra o Flamengo, fora. Esse é um jogo direto, um jogo no Maracanã. O Internacional joga contra o Goiás, e aí é um jogo em casa. O Goiás não é adversário, não está na briga. Com o Botafogo também é fora no Rio de Janeiro, mas o Botafogo não está na briga. O Curitiba também é fora, mas o Curitiba não está na briga, está fora do G4. O América Mineiro faz uma boa campanha, esse é um adversário perigoso, o jogo é fora e tal, é um adversário perigoso. O Atlético Paranaense, o Furacão, o Internacional joga contra ele em casa. É uma boa, é um adversário direto, vai jogar em casa. Contra o São Paulo, que está fora da disputa, mas é um clube grande, tradicional, aquela coisa toda, o Internacional joga fora. E contra o Palmeiras, que já jogará aqui campeão brasileiro, o Internacional joga em casa, é o último jogo do Inter. Portanto, o Inter com 53 pontos, o Internacional tem 4 jogos em casa e 5 fora. 5 fora. Veja aí, por exemplo, a situação do Fluminense, que é o segundo colocado. O Fluminense tem 4 em casa e 5 fora. O Fluminense joga em casa, joga primeiro fora contra o Atlético Goianiense, em casa contra o América Mineiro, fora contra o Avaí, em casa contra o Botafogo, joga fora contra o Corinthians, fora contra o Ceará, em casa contra o São Paulo e contra o Goiás e com o Bragantino em casa. Essa é a situação do Fluminense, que tem 53 pontos. Com 51 pontos está o Corinthians, que joga 4 partidas em casa e 5 fora. Joga fora com o Juventude, joga em casa com o Furacão, fora com o Goiás, com o Santos, em casa joga com o Fluminense, fora joga contra o Flamengo, em casa com o Ceará, fora contra o Coxa e depois o último jogo é contra o Galo em casa. Esta é a situação do Corinthians. E os outros dois que vêm um pouco mais atrás, o Flamengo com 48 pontos e o Furacão com 47, a situação é essa aqui, ó. O Flamengo joga com o Inter em casa, com o Cuiabá fora, com o Galo em casa, com o América fora, com o Santos e o Corinthians em casa, com o Coxa e o Juventude fora e com o Avaí em casa. São 5 jogos em casa do Flamengo e 4 fora. E o Furacão, 5 em casa e 4 fora. Joga contra o Fortaleza em casa, o Corinthians fora, o Coxa em casa, o Bragantino fora, o Palmeiras em casa, o Goiás em casa, o Internacional fora, o Atlético Goianiense fora e o Botafogo em casa. Por isso eu considero o Internacional favorito para conquistar o vice-campeonato brasileiro da temporada de 2022.
Deixa o teu comentário aí, deixa a tua opinião, deixa o teu like. Um abraço.